Seu direito. Todas as sextas-feiras, o Dr. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito eleitoral e público, está com a gente aqui no quadro Seu Direito. Dr. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Presencialmente, né? Depois das últimas 2 semanas, estava um pouquinho longe da gente, mas agora está de volta. É isso aí, Guarido. Eu fiquei de férias em 2 semanas, retornando aqui ao vivo e muito feliz aqui de estar na sua companhia. Na quarta-feira vamos perguntar para o Dr. Cremasco se o Dr. Marcelo podia trabalhar nas férias, né? Brincadeira à parte. O assunto que tomou conta do direito público essa semana. Lembrando desde já, porque nós conversamos fora do ar, que ainda não tem nada decidido, nada aprovado, tem que ter vídeo chegando, mas é aquela história que envolveu uma família de Santa Bárbara do Oeste com o ministro Alexandre de Moraes. Não é sobre esse caso especificamente que a gente vai falar, né? Até porque ainda está longe de uma decisão. E não temos conhecimento, né, exato dos fatos, das declarações e dos vídeos, né? Exato. Mas a gente vai pegar esse gancho para falar sobre agressões verbais a autoridades. Por exemplo, a gente tem uma diferença de uma pessoa que ofende uma autoridade na rua ou um protesto contra uma autoridade. Vamos falar primeiro do presencial, né? Do tete a tete. Como que funciona isso? Tem algum dispositivo da lei que protege o ente público desse tipo de agressão verbal? Então, Guarizo, é um ponto de conflito, né? Você tem a Constituição que garante lá a liberdade de protesto, a liberdade de você divergir, de você discordar. E isso é saudável, né? É um pilar da democracia. Está lá protegido. Mas você não pode usar dessa direito ao protesto, direito às reuniões, às associações, não no sentido de entidades, mas no sentido de pessoas, para agredir quem quer que seja ele autoridade ou não autoridade. Se é contra a autoridade, tem lei específica da autoridade. Se é contra um cidadão comum, também tem a lei geral que o protege, né? Então, você não pode usar desse escudo, né, do direito de reunião, de protestar, para imputar ilícito a alguém, para agredir alguém ou para difamar alguém. Essa, então, que é uma das diferenças da autoridade para o cidadão comum, porque a pessoa pergunta, né? Se eu xingo alguém na rua, não acontece nada. Se eu xingo uma autoridade, pode acontecer. Pode acontecer nos 2 casos, né? Tanto a agressão à autoridade, e aí existe um regramento próprio, lei específica da autoridade, com alguns contornos e algumas penas até mais gravosas, e também contra um cidadão comum com outro, né? Pode acontecer, sim, de também ter um ilícito ali perpetrado, tanto civil quanto criminal, a depender do fato. E no caso, né, a gente está falando, aí eu vou ter que puxar esse gancho do ministro Alexandre de Moraes pelo que a gente ouviu e não pelo que está concluído, já que o inquérito está em andamento, tem muita coisa para ser feita, inclusive provar que aconteceu. Mas o que a gente ouve, por exemplo, chamar alguém de comunista não seria uma ofensa. Não. Agora, a intimidação seria. Sim, palavras de baixo calão, ameaças, né? Intimidação, essas sim, elas transpassam a crítica, né? E geram aí uma violação a um direito individual da pessoa, a sua intimidade, a sua honra e até a sua liberdade. Este excesso, que ele é punível, só que a gente só consegue ver o excesso caso a caso. Tendo provas. E isso é basilar, né? A gente está aqui tomando todas as cautelas, né, que são próprias do direito e da advocacia. Nós não conhecemos, né, as provas desse caso, mas tudo tem que ser provado. E a prova é de quem acusa, né? O ônus da prova é este, né? Há discussões em alguns momentos de inversão, de presunções. Isso eu sou absolutamente contra. Você precisa ter uma prova contundente do ilícito para poder levar alguém a julgamento ou a uma condenação. No caso do ministro Luiz Roberto Barroso, lá em Nova York, a famosa frase "perdeu mané numa mola", que foi proferida por ele, isso acabou não dando em nada porque não houve denúncia? Eu não sei se não houve denúncia ou se foi entendido que naquele momento foi uma frase infeliz sem conteúdo pejorativo contra aquela pessoa
que estava xingando ele, né? Porque ele estava sendo xingado e respondeu dessa forma. Não me parece que a agressão a gente tem que também analisar se ela é proporcional ou desproporcional ao que você escutou, né? No caso, não sei se dá para comparar com uma legítima defesa, porque toda ação tem uma reação. Do ponto de vista do direito civil, acho que a palavra legítima defesa não é a mais adequada, mas sim a proporção dos fatos. Então, alguém que te chama de feio, né, de comunista, e você repele com um soco, né, há uma desproporção. Sim. Né? Evidente. Alguém que te critica e você devolve com ironia, talvez esse exemplo seja o mais claro para isso. Né? Se alguém chamar de comunista e você perguntar o que é comunismo, aí também... Também tem isso, né? Porque hoje há uma confusão de institutos, quais são os regimes totalitários, se eles são de direita, de esquerda, né? Hoje se discute tudo, né, no mundo. Né? Agora, vamos para outro tema, né? A gente estava falando pessoalmente, no tete-a-tete, no contato direto. Redes sociais, que hoje são o maior ponto aí de agressões entre pessoas. Tem lei específica, enquadra no mesmo artigo de uma agressão verbal pessoal? Como funciona? Claro, Guarizo, esse é um equívoco hoje, ou a sociedade ela tem um senso comum de que a internet, assim, as redes sociais são um pouco terra sem lei. Estou falando aqui entre aspas. Sim. Mas a agressão verbal disparada presencialmente, como você chamou aí no tete-a-tete, e aquela na rede social tem o mesmo contorno. A rede social tem uma lei específica, a lei do marco digital, mas todos os princípios lá de danos morais, de danos materiais, de agressão à personalidade, de eventual difamação, se aplicam tanto para a via presencial quanto para a via virtual. Porque hoje você tem alguns mecanismos que a lei diz, dá, que você pode descobrir quem é a pessoa, salvo se ela estiver escondida no anonimato, né? Não for um fake. Saber qual foi o local da postagem. O computador tem os seus IPs hoje que indicam. A lei indica como você deve buscar isso na justiça, e há precedentes. E cada vez mais há uma evolução da interpretação dos tribunais no sentido de entender que violações, desde que provadas, obviamente, pelas redes sociais, também constituem ilícitos, tanto de natureza civil como de natureza penal. Essa aqui é para pôr fogo na discussão, mas faz parte desses grupos de rede social. É uma pergunta do nosso ouvinte muito pertinente. O presidente Lula, ele é chamado diariamente pelos opositores na rede social e até às vezes no Congresso Nacional de ex-presidiário. E realmente, de fato, ele foi preso. Sim. Significa uma ofensa? Primeiro, a gente tem que saber se o presidente se sente ofendido com isso, né? Ele nunca denunciou ninguém. O direito é individual, é personalíssimo, e cabe a ele entender que aquilo violou ou não violou a principiologia. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, essa frase, do ponto de vista isolado, não é por si uma falácia. Esse fato aconteceu. Depois houve a anulação lá do processo, em razão de uma suspeição do juiz, que contaminou todas as provas, e cada vez mais, né, cada mês que se passa, se mostra mais um desdobramento da operação ilícito. Né? Esse final de semana, a Folha trouxe aí uma matéria muito grande sobre isso, né? Autoridades brasileiras recebendo no Brasil autoridades americanas e se reportando a autoridades suíças, sem passar pelo Senado e pelo Ministério da Justiça. Isso é ilegal. Né? A perseguição que não segue as regras, ela também é inválida. Sim. A própria declaração da Revolução Francesa, que é um marco na história moderna, digamos assim, de 1789, tem um dispositivo lá que diz que a sociedade que não assegura o contraditório, os direitos e garantias fundamentais e o julgamento justo, e aí se inclui a não suspeição, o não impedimento, a validade das provas, não é uma sociedade. Exato. E a gente está vendo cada vez mais acontecer, né? Porque além das condenações, ele ainda continua se sustentando na oposição a quem ele condenou, né? Querendo sempre... mas aí é um campo democrático, né? Hoje ele ocupa uma cadeira no Senado, ele tem as prerrogativas parlamentares, né? O choro é livre, digamos assim, né? Ele pode se defender as atitudes deles, mas cada vez mais se mostram que foram atitudes, algumas delas exageradas do ponto de vista
jurídico estritamente, né? Não estou fazendo aqui uma crítica e nem um juízo de valor à pessoa de ninguém, mas sim que foram violados tratados internacionais, regras básicas constitucionais, no afã de condenações. Verdade. Para a gente encerrar, muito que acontece dessas questões de protestos contra, né, ou de agressões verbais contra autoridades, elas vêm naquelas correntes, seja no WhatsApp, seja em Facebook, que agora está mais em baixa, mas acontecia também. E isso, se a gente pegar qualquer rede social nossa aqui da CBN Campinas, no Instagram, os comentários estão lá, visíveis para todo mundo, individualizados. No WhatsApp, tem muita questão de se passar correntes. Grupos. E muitas vezes, isso, grupos e assim, com informações que vão sendo repassadas. Aqui, se a gente pegar, hoje, no WhatsApp da CBN, tem 3, pelo menos, né, de pessoas que vão repassando acusações. Quem é o responsável nesse caso? Quem espalha... quem cria ou quem divulga? Olha, o Guarizo, eu acho que essa resposta não está ainda sedimentada no nosso direito. Eu acho que as decisões judiciais ainda não fecharam o entendimento sobre o tema. Há discussões sobre as responsabilidades dos administradores de grupos em obedecer aquelas regras. Há discussões sobre aquele que posta no grupo ser responsável por checagem da veracidade do que ele está postando, e há também aquela questão da divulgação em massa de um conteúdo sabidamente ilegal. Mas esses contornos é um desafio da sociedade moderna, é um desafio da lei atual, porque a lei ela não modifica tão rápido quanto a sociedade, e ela é feita para o cidadão médio, é assim que a lei faz, e os tribunais ainda não têm uma jurisprudência, um histórico, que a gente possa chamar assim de seguro, né, de consolidado, no sentido de apurar essas responsabilidades específicas. E aqui não estou me referindo, tá, ao direito eleitoral propriamente dito, ao direito de forma macro, né? Certo. A questão geral de como enfrentar esse desafio da sociedade moderna. Porque a gente já viu muitas pessoas, né, com as carreiras acabadas, vimos pessoas até linchadas por causa de notícia falsa, então muita coisa tem que ser regulamentada ainda. Bom senso, responsabilidade e urbanidade da vida em sociedade talvez seja um tripé de pontapé inicial desse estudo. Dr. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito eleitoral e direito público, volta na próxima sexta-feira com mais um assunto que, olha, eu vou falar, cada assunto que a gente conversa aqui gera uma repercussão enorme, viu, Dr. Marcelo? É verdade, na última vez que eu estive ao vivo aqui, eu percebi isso nitidamente, né, a força, né, a potência que tem o rádio, no caso aqui a CBN, que me acolhe com muita alegria, no sentido de ouvir, né, de colegas, repercussões sobre os nossos bate-papos. Que legal, doutor. Muito obrigado, doutor Marcelo Pellegrini. Até sexta-feira que vem. Um abraço. Obrigado, bom final de semana a você e a todos os nossos ouvintes. 3h27, temos intervalo? Temos intervalo, vamos lá.